cumprimentar a você que me assiste com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos muito felizes por esse tempo que Deus nos concede de estarmos juntos, desfrutando da Palavra de Deus e separando um tempo muito especial, onde o Espírito Santo de Deus estará ministrando aos nossos corações. Neste programa feito com tanto carinho para você que me assiste, nós vamos, no dia de hoje, assistir a uma mensagem extraordinária, ouvir a Palavra de Deus ministrada pela pastora Tânia, uma colaboradora, alguém que está conosco em ocasiões especiais e que vai falar sobre as bases da família. Certamente uma palavra de que nós necessitamos muito ouvir e que vai edificar profundamente o nosso coração. Que Deus te abençoe e ao final do programa, juntos, nós vamos elevar a Deus a nossa prece, a nossa oração. Graça e paz, Igreja do Senhor. É bom estar aqui. E é bom estar aqui depois de ter estado 3 dias com as mulheres. Não é? Deus falou muito conosco ali naquele lugar. E eu sei que continuará ministrando ao nosso coração. Ainda em pé, eu quero ler para você um texto da Palavra de Deus que está em Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1. É um texto muito conhecido. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. E fizeram sinais aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Pode se assentar, igreja. Eu quero te convidar a entrar comigo nessa cena. Uma forma que Deus me ensina a entender o que acontece e o que aconteceu é imaginar a cena. Então vamos imaginar essa cena. Jesus está vindo seguido de multidão. Aonde ele ia tinha um grupo enorme de pessoas ao redor dele. Você vê que na hora que fala a Bíblia da multiplicação de pães e peixes, eram milhares de pessoas. Milhares. Algumas pessoas seguiam a Jesus por curiosidade, porque aonde Jesus estava, aconteciam milagres. Alguns queriam ver paralíticos andarem, cegos verem, surdos ouvirem, até ressuscitar mortos. Jesus ressuscitava. Então havia uma mera curiosidade. No Rio de Janeiro, às vezes, eu sou de lá, tem um homem numa praça lá, fala, diz que vai sair alguma coisa de dentro de uma caixa. Isso tem em qualquer praça de qualquer cidade grande, e começa a juntar gente. Na verdade, não tem nada dentro daquela caixa. Mas pela curiosidade, as pessoas rodeiam. Então Jesus era assim, alguns estavam seguindo apenas de curiosidade. Outros seguiam a Jesus porque ele tinha ensinos. Até hoje, pessoas veem Jesus apenas como mestre, muitas pessoas. Existem livros escritos a esse respeito. Alguns dizem que ele é o maior psicólogo que já existiu, o maior administrador, enfim, dando a ele faceta humana, mas como se fosse um sábio homem. Alguns seguiam Jesus para pegá-lo em uma rasteira, descobrir alguma falha, porque ele colocava em choque padrões de religião daquele tempo. Ele dizia que ele era filho de Deus, isso chocava todo mundo. Como um homem comum, um homem de carne e osso, dizia-se filho de Deus. Mas não era um homem comum,
era o Messias na terra, cumprindo uma palavra profética de Deus. E alguns poucos seguiam Jesus porque reconheciam nele verdadeiramente o Salvador pisando na terra. O Filho de Deus encarnado, o Messias prometido, andando sobre a face da terra. Então Jesus era seguido por uma multidão sempre. E aí ele chega na beira de um lago e pescadores haviam acabado de pescar. Passaram a noite toda pescando e a noite foi frustrante, uma pesca sem resultados. E eles estavam já na beira do lago, lavando as redes para se recolherem. E Jesus chega para um dos pescadores, chamado Simão, e diz: me permita entrar no seu barco, porque daquele barco Jesus fez um púlpito, Jesus fez um palco, fez um lugar de destaque para falar à multidão. E aquele pescador consentiu, entrou um pouquinho adentro e Jesus dali falou, não tinha alto-falante, não tinha microfone, não tinha nenhum instrumento que houvesse naquela época para trazer uma maior capacidade do som. Jesus falava na garganta mesmo, e aí ele está falando e as pessoas estão olhando ele ao redor do lago. Isto era de manhã, a Bíblia diz que era de manhã. Depois que ele ensina, e não sei o que ensinou porque não está escrito, mas Jesus ensinava sobre tudo, ensinava sobre respeitar as autoridades, ensinava sobre perdão, ensinava sobre segredos do reino de Deus, ensinava sobre relacionamentos humanos e relacionamento do homem com Deus. Mas a Bíblia não diz o que ele ensinou nesse dia. Mas terminando, ele disse para aquele pescador: agora você vai mais adentro e lança suas redes para pescar. E aquele homem que era experiente na pesca, ele olha para Jesus e ele diz: mestre, havendo lançado as redes toda a noite, nós nada pescamos, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Queridos, quantas respostas Pedro poderia ter dado a Jesus naquela hora. Pedro poderia dizer: olha, Jesus, o negócio é o seguinte, nós estamos muito cansados, nós enfrentamos uma noite difícil, infrutífera. O senhor não tem noção o que é lançar as redes uma noite inteira, os músculos estão doloridos. E não pescamos nada. E agora com uma multidão fazendo esse burburinho ao redor do lago, o senhor acha que vai ter peixe? Talvez Pedro pudesse dizer para Jesus: olha, Jesus, de pesca entendo eu, o senhor entende de carpintaria. E eu digo para o senhor que essa hora do dia, com esse sol, com esse povo aqui em volta, não tem peixe. Ou talvez Pedro pudesse dizer para Jesus: olha, Jesus, o negócio é o seguinte, se eu não for para casa dormir e descansar, eu não tenho como pescar a noite próxima. E eu vivo da pesca. Eu não vivo de multidão escutando discurso e conversa. Eu vivo da pesca, minha família vive da pesca, isso aqui é uma companhia de pesca. Então, Jesus, vamos fazer o seguinte, já te emprestei o barco, já fui favorável ao Senhor, agora o Senhor deixa eu ir descansar, me abençoa e me deixa ir para casa. Mas não foi nada disso que Pedro falou. Pedro disse: havendo lançado as redes toda a noite, nada pescamos, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Pedro estava convicto de que aquele que estava dentro do seu barco tinha palavras do céu, palavras de vida, tinha autoridade que sobrepujava qualquer autoridade na terra. Era Senhor dos céus e da terra, que fazia acalmar tempestade, que fazia ressuscitar mortos e podia fazer peixe aparecer. E Pedro se rende, aquele comando obedece, simplesmente obedece. E a história diz que foram muitos peixes, quase afunda o barco de Pedro, e Pedro teve que dividir o resultado daquela coleta de peixes com outros barcos. O que eu quero dizer para você nessa noite é que sob a palavra de Deus, sobre princípios que são eternos, sobre princípios espirituais que são fundamentos do universo, é que nós podemos alcançar e conseguir alguma coisa nessa terra. Eu quero dizer para você que
Hoje você vive num mundo pós-moderno, você vê um candidato a prefeito falar que como político se posiciona contra o aborto. Você vê um mundo pós-moderno levantando a bandeira do aborto. Você vê uma sociedade que não é mais moderna, é pós-moderna, querendo falar da falência do casamento, da falência da família. Eu quero te dizer que muda a sociedade, muda a cultura, muda até a filosofia, mas Deus não muda. Deus tem uma palavra que é fundamento eterno para nós. E como essa igreja está falando de família nesse mês, eu quero trazer à luz algumas coisas que Deus fala sobre família na palavra dele. Quando o Pai Celestial escolheu para si uma família na terra, o plano de Deus é único, ele não tem plano B, plano C e plano D, ele tem um plano só, ter uma família na terra. Quando ele fez o homem e colocou no Éden, a sua imagem, a sua semelhança, ele fez um filho para ele. Muitas pessoas pregam como Adão jardineiro do Éden, não é isso que está escrito. A Bíblia fala em Lucas capítulo 3, quando fala da genealogia de Jesus, que Adão era filho de Deus. Quando você termina a Bíblia, Apocalipse 21, versículo 7, está escrito assim: o vencedor herdará todas essas coisas, eu lhe serei Deus e ele me será filho. Quando você vê no meio da Bíblia, ele enviando o filho dele ao mundo, para salvar o mundo, é para que com o seu sangue comprasse povos de todas as raças, tribos e nações, e os constituísse reino de sacerdotes, filhos de Deus, com uma capacidade de trazer o céu para a terra, porque esse é o papel sacerdotal. Os princípios de Deus não mudam a igreja. E ele escreveu para que não houvesse dúvidas. Ele deixou um manual escrito, como deveríamos nos relacionar em família. Você viu testemunhos aqui de pessoas onde a origem do problema deles era uma desestrutura familiar. E quando Deus fala de família, ele fala de todos, filhos, pais, esposo, esposa. O que Deus fala para os filhos? Para os filhos o assunto é tão sério que Deus deu status de mandamento. Todo mundo conhece os 10 mandamentos, até quem não conhece Deus. E Deus colocou entre os 10 mandamentos um mandamento para os filhos: honra pai e mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá e te vá bem. Honra pai e mãe para viver muito e viver bem. Esse é o comando. É um mandamento que tem promessa. Deus promete, se você cumprir, vai te dar longevidade e vai te dar uma vida boa, vida abundante. Aí você está numa geração pós-moderna, onde os filhos arrebitam o nariz e não escutam o conselho dos pais. Onde os filhos se casam sem a aprovação dos pais. Onde os filhos acham que porque estudaram um pouco mais, ou porque tem mais conhecimento de tecnologia, tem o iPod, tem o iPhone, tem o iTouch, eu falo, e os pais têm o iPin para fazer churrasco, que é gostoso. Mas antes de haver tecnologia, esses pais foram homens e mulheres extremamente sérios, importantes, batalhadores na face da terra. Não é não conhecer de tecnologia que os desmerece. Você vê uma geração, pastor, que acha que porque estudou, porque tem conhecimento científico, os pais não podem mais ser respeitados. Aliás, a mídia, pastor, trabalha contra a família. O senhor vai ver em todas as novelas uma mensagem de rebelião. Todas as novelas, todos os programas modernos, você vai ver uma mensagem. Aliás, tem um conjunto de jovens que chama Rebeldes, é o nome do conjunto. Você vai ver uma mensagem para desonrar os pais. Ok, é uma geração diferente, moderna. Agora escuta o que eu vou dizer para vocês, adolescentes. Nunca, em geração nenhuma, você viu tanto jovem morrendo prematuramente. Em geração nenhuma você viu tanto pai e mãe pegando em alça de caixão de filhos, quando os filhos é que deveriam sepultar os pais. Sabe por quê? Porque encurta-lhes a vida a rebelião contra os pais.
Ou então você vai ver uma geração de jovens que luta para ingressar nas universidades, não consegue. Luta para ter um emprego bom, não consegue. Luta para ter um casamento bom, não consegue. Porque desonraram seus pais. E a palavra de Deus, ela traz uma regra para nós. É sobre a palavra dele que há uma colheita na nossa vida. É sobre os fundamentos que Deus estabeleceu que o homem consegue andar nesta terra em vitória. Uma geração que não honra a outra geração que o antecedeu. Uma geração que não dá valor para os seus anciãos. Esta geração está fadada ao fracasso, porque é bíblico isso. Ou vai viver pouco e vai viver bem, ou vai viver muito e vai viver mal, ou vai viver pouco e vai viver mal. Mas viver muito e viver bem não vai, pastor. Não vai, porque Deus não mente. Aquela história de bença pai, bença mãe, isso não caiu de moda, igreja. Isso não é moda. Isso é uma necessidade espiritual. Outro dia eu fui acompanhar uma pessoa que foi levar um filho na escola. Eu não tenho mais filho de escola, meus netos já estão terminando a universidade. Mas eu vi uma mãe levando uma criança na escola e os carros iam chegando com as crianças e eu vi uma mãe abençoando uma criança. Ela pôs a mão sobre a cabeça da criança e disse: eu te abençoo para você ter um dia bom na sua escola. E depois chegou outro carro e eu vi uma mãe num telefone celular. E a mulher conversando, e a criança queria dizer: mãe, eu vou descer. E ela conversando, e a criança queria dizer: mãe, eu vou descer. Aí ela abriu a porta do carro e falou: vai, você já está atrasado. E eu vi aquele olhar de decepção no rosto daquela criança. Aquela criança não vai aprender a pedir as bênçãos para os seus pais. Daqui a pouco aquela criança torna-se rebelde, nem os pais sabem explicar por quê. Mas uma semente foi plantada de rebelião naquele coração. Então, jovens, escute o que eu vou dizer para vocês. A palavra de Deus é vida para nós. No Salmo 81, o Salmo 91 é conhecidíssimo. O Salmo 81 nem tanto, mas o Salmo 81, Deus fala: se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu lhe abateria o inimigo, eu o saciaria com o mel que escorre da rocha com o trigo mais fino. Deus disse: se o meu povo me ouvisse, o meu povo seria abençoado. Se o meu povo aprendesse a dar ouvidos à minha voz. O que a Bíblia fala para nós, mulheres? O Senhor sempre fala aquilo que é mais difícil. Aquilo que é fácil, Deus não precisa mandar. Nós fazemos naturalmente. Você já viu que você não precisa mandar uma criança brincar? Mas mandar escovar o dente a gente tem que mandar. Tomar banho, lavar a mão, fazer a tarefa. O comando de Deus é sempre para aquilo que é mais difícil de fazermos. Ele nos dá uma ordem. Quando Deus fala, queridos, não é uma sugestão. É uma ordem imperativa. Quando Deus fala, cala-se diante dele toda a terra. E sabe o que Deus fala com as mulheres? E fala. Submissão. Submissão. Mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Como a igreja ao Senhor. Pastor, eu falei para as mulheres nesse retiro, que quando Deus fala de submissão, em todas as vezes que fala, Ele fala com aquele que vai se submeter, e não com aquele que deve se impor. Ele não diz assim: maridos, imponham-se sobre as vossas mulheres. Mas Ele diz: mulheres, submetei-vos aos vossos maridos. Ele não diz para as autoridades constituídas imponham-se sobre os povos. Mas Ele diz: povos, sujeitem-se às autoridades. Porque há uma cadeia de autoridade. Há um princípio espiritual onde a autoridade que começa em casa, ela vai terminar no céu. Deus é o cabeça maior dessa cadeia de autoridade. Eu falei com as mulheres no acampamento
que a única diferença entre um anjo de luz, portador da luz, que congregava no céu, e esse anjo chamava-se Lúcifer, a única diferença entre ele e o príncipe das trevas, que hoje se chama Satanás, é a insubmissão à autoridade. É a única diferença, pastor. Ele continua tendo todas as características de um anjo. Entretanto, um anjo torna-se demônio por insubmissão à autoridade. O Senhor nos fala na carta aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 7, que Jesus, nos dias da sua carne, enquanto encarnado, ele pediu muito, ele fez orações e súplicas para não ir para a cruz. Não foi só aquele chorinho do Getsêmani, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Não foi só aquilo. Diz, com forte clamor e lágrimas, ofereceu orações e súplicas, isso é plural, várias orações, várias súplicas, a quem o podia livrar da morte, ao Pai. E tendo sido ouvido por causa da sua piedade, o Pai ouviu. Mas embora sendo filho, ele obedeceu. A vontade dele não era ir para a cruz, mas a vontade do Pai era. Ele diz várias vezes, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. E a Bíblia diz nesse mesmo texto, e por que obedeceu? Por que obedeceu? Ele tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. A obediência é que traz o homem para a presença de Deus, igreja. Pela desobediência de um só, todos pecaram, todos perderam a presença de Deus. Pela obediência de um só, essa obediência pode ser modelo para nós e nós voltarmos à presença de Deus. Então a insubmissão de uma mulher, ela não sabe o estrago que faz dentro da sua família. Ela passa a ser um modelo para os seus filhos de rebelião. Depois ela não sabe por que o filho mais velho não a respeita, por que o mais novo não respeita o mais velho, e por que ninguém respeita ninguém dentro da casa. Porque ela é um exemplo de rebelião. Eu contei para as mulheres no acampamento, que eu fui chamada para ministrar num evento no Rio de Janeiro, no Centro de Convenções Sul América, mais de 3.000 mulheres, e o tema é a mulher sabe edifica a casa. A mulher sabe edifica a casa. E eu falei, Senhor, o que eu falo? Já se falou tanto sobre isso. O Senhor disse, fala sobre a tola. E eu comecei a ver pela palavra, pastor, que a tola que derruba a casa, ela não é burrinha, ela não é uma tolinha. Não, ela é uma sábia com a sabedoria demoníaca. É a sabedoria que está em Tiago, que ele diz que nem toda sabedoria vem do alto, tem uma que é animal, carnal e demoníaca. E essa que é animal, carnal e demoníaca, ela é insubmissa. Aí o Senhor me trouxe a memória a Rebeca, pastor. Rebeca de Isaac, tão linda a história. Mas sabe o que Rebeca fez? Rebeca induziu um filho a mentir para o pai. O filho ainda teve mais juízo do que ela. Porque o filho falou, mãe, esse negócio não vai dar certo. Meu pai não vai gostar disso, ele pode me amaldiçoar. Rebeca disse, eu tomo para mim o resultado disso. Nem o filho, acendendo uma luz, mostrou para ela que ela estava errada. E aí o filho foi e desonrou o pai. O princípio da desonra que eu acabei de falar e o princípio da insubmissão, os dois num fato só. Aí eu mostrei para as mulheres qual foi a consequência espiritual disso, pastor. Sabe o que aconteceu? Rebeca perdeu os 2 filhos. Porque um filho queria matar o outro agora. E começou a tornar-se rebelde com a mãe. E o filho que corria risco de morrer, fugiu. E ficou 21 anos longe da sua mãe. Ela perdeu o amor e o respeito de um filho. E ela perdeu a presença do outro filho. Perdeu os 2. E pior do que isso, pastor. Rebeca não viu cumprir na vida dela uma promessa bíblica. De você tomar nos braços os filhos e os filhos dos filhos. E sabe quem eram os netos de Rebeca, pastor? Os 12 patriarcas de Israel.
Ah, querida. Só quem é vó sabe o que ela perdeu. Ela perdeu de pegar nos braços os filhos dos filhos. Por quê? Insubmissão. Insubmissão. Desrespeito ao seu marido. Aí as mulheres pensam, Rebeca, uma história estranha mesmo. Eu quero dizer que às vezes somos Rebecas. O marido fala para a mulher assim, olha, o menino tem que chegar meia-noite, porque o menino tem aula de manhã, ele precisa estar acordado cedo e animado. E aí a mãe chega e fala para o filho, olha meu filho, seu pai é um careta. Você não precisa chegar meia-noite, mas o seu pai não precisa saber que você chegou 2 horas da manhã também. A gente faz o seguinte, você leva a chave, ou deixa a chave lá naquele vasinho de planta, quando você chegar tira o sapato, entra na ponta do pé, não vai contar que chegou 2 horas da manhã. Amanhã de manhã no café, quando o seu pai perguntar, que hora você chegou? Você fala, cheguei 15 para meia-noite. Rebeca. Nós estamos ouvindo esta bela mensagem e você é o meu convidado especial para que no dia de amanhã, juntos, nós possamos ouvir a continuação desta palavra. Neste momento eu quero orar a Deus, quero apresentar a Deus a tua família, que você possa lembrar agora dos teus entes queridos e apresentar comigo o teu lar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, nós atravessamos um momento delicado em relação à família. O quanto a família tem sido assolada por intempéries, por dificuldades. Muitas vezes, meu Deus, a tristeza, as decepções, as incompreensões têm se manifestado no seio do lar. Mas nós estamos aproveitando este espaço, este momento, este programa de televisão para levar às famílias a mensagem poderosa do Senhor e para, através da oração da fé, impetrar sobre cada lar que nos assiste, cada lar que está ligado a este programa, o poder do Teu Espírito Santo. Meu Deus e meu Pai, abençoa o esposo, a esposa, os filhos, que haja paz, que haja harmonia no seio do lar. Meu Deus, ajuda esta família que está lutando, que está atravessando, meu Deus, talvez, um momento de lutas e de dificuldades. Que o Senhor venha trazer a paz, venha trazer a alegria, venha trazer a prosperidade. Meu Deus, muitas vezes nós nos sentimos tão pequenos diante dos grandes desafios da vida, mas nós servimos a um Deus grande e a um Deus poderoso, a um Deus que nos ama, a um Deus que ama a família. Por isso, meu Deus e meu Pai, eu quero pedir agora a manifestação do Teu poder, trazendo, Senhor, a Tua bênção para o seio de cada lar. Este é o meu pedido a Ti, no poderoso nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe ricamente a tua vida. Até o próximo programa. Que Deus te abençoe. Venha conhecer a 4ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Curitiba, no bairro do Capão do Embuia, Rua Delegado Leopoldo Belzac, 1303. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, em nome de Jesus.